50 anos de muita dedicação, sempre buscando o bem. Para comemorar, o Jardim das Oliveiras traz uma série especial comemorativa em 3 episódios que você irá conhecer um pouco mais dessa história. Convivência, trabalho e paz. Eu sou o Carlos Oliveira, atualmente diretor de Infância e Juventude do Jardim. Estou nessa casa desde 1988. Bom, logo no início, essa instituição, ela primeiro não tinha o tamanho que se vê hoje, enquanto espaço físico, né? Nem tinha esses prédios que vocês estão vendo. Era constituído inicialmente de 2 espaços, onde fica a quadra, esse outro espaço atrás aqui, onde eram feitas algumas atividades, e existiam ainda alguns moradores dentro desse espaço. Com o passar do tempo, se foi comprando outros espaços fora desse aqui, para esses moradores poderem mudar de local, e nós fomos então começando uma atividade que inicialmente tinha o foco de atender crianças, somente crianças. Então, os trabalhos aqui desenvolvidos eram para atender as crianças dessa comunidade, que obviamente, nessa época, aqui ainda era muito mato, ainda era muito difícil o acesso, inclusive, para cá. Mas existia um grupo de pessoas que, desde o início, foi formado pela família do Alberto, e que aí foram se agregando outros trabalhadores, vindo de outras casas. Eu sou oriundo do Ivon Costa, e vim para cá para trabalhar com a infância e juventude. Entrei em um grupo já de trabalho que já existia antes de mim e fui me encaixando dentro desse trabalho, e hoje, passado todos esses anos, eu dirijo esse trabalho voltado às crianças. Na verdade, o foco sempre foi espírita, mas tinha um foco na assistência já muito grande, no atendimento, inclusive, como Alberto é médico, também já desde aquele tempo já se fazia atendimento médico, já se praticava a assistência no sentido de alimentação, atender as famílias com as suas necessidades materiais. Começou assim, né? E esse era um foco que teve uma metodologia por detrás, inicial, que ela também já evoluiu nesse processo, mas que iniciou nesse formato, no atendimento inclusive a famílias também, mas assim bem pouco, porque não tinha esse foco, a gente tinha um foco na criança. Nosso objetivo era atender a criança para promovê-la de alguma forma dentro do cenário que existia aqui no bairro. Essa proposta de atender o ser como um todo, ela é uma proposta antiga. Eu quero te dizer que a gente está numa comunidade onde ainda a linha é chamada de vermelha aqui por conta do tráfico, que ainda é intenso, é forte, e que ainda arrebanha muitos jovens aqui. Ainda tem muitos jovens arrebanhados. Isso já é uma coisa antiga, isso não é uma coisa de hoje. Agora ela talvez tenha se fortalecido, mas já existia. Ao mesmo tempo que existiam jovens que pertenceram às atividades do jardim, que eles conseguiram se promover, aproveitando tudo aquilo que era ofertado pelo jardim, alguns desses jovens se tornaram professores, se formaram, buscaram um caminho, uma linha. Nós também tivemos jovens que perderam a vida no crime, dentro de um contexto que, para nós que temos esse trabalho, a gente sabe que ele não se perde porque a semente ficou plantada nesse jovem dentro de um processo que a gente acredita reencarnatório, em algum momento isso volta a desabrochar. A semente foi plantada. Então, eu vou te fazer um relato de um jovem que chama Luiz Carlos, que foi criado por uma avó, mas que a gente percebia nesse menino uma revolta, uma raiva muito grande, dentro de um cenário de muita dificuldade financeira, de muita coisa difícil. Obviamente, o crime se aproveita muito disso, e aí ele começou a fazer alguns eventos relacionados a isso. E aí a avó, muito preocupada, me procurou, porque nós tínhamos uma relação boa e ela tinha uma confiança. E esse jovem, então, a gente propôs a ele em fazer com que ele fosse estudar para
para ter uma profissão. E nós conseguimos colocar lá no Salesiano do Trabalho, onde o estudo era um estudo voltado para a área técnica, ter um aprendizado, formar talvez como mecânico e tal. E aí conversamos com ele, ele aceitou e foi. Passado mais de um ano, ele me procurou e disse para mim que não queria mais. E aí conversamos, eu quis entender o porquê, ele achava que não tinha mais condições de ir e tal. E a gente acabou respeitando isso, ainda tentando que ele não continuasse para debandar de volta para um caminho mais difícil. E ele então ingressou no crime mesmo. E aí eu comecei a ouvir essas histórias de que ele estava fazendo isso, de vez em quando ele não estava mais no jardim, saiu. Um belo dia ele foi fazer um assalto aí na BR e foi preso. Foi preso e saiu do nosso convívio, dos nossos olhares. Quando esse jovem saiu da prisão, que eu voltei a vê-lo, ele já não era mais aquele jovem que eu conhecia, ele já era um homem, maduro, bigode, bem transformado. E aí conversamos e tal, ele não voltou ao jardim. E um dia eu venho me dirigindo para uma atividade que tem aos domingos aqui no jardim e deparei com ele e um outro menino, um outro rapaz, que eu sei que já estava no crime antes dele. E eu parei, perguntei para ele o que eles iam fazer, eles me disseram, não, a gente vai só ali fazer não sei o quê, tio e tal, tu tens um dinheiro aí para emprestar para a gente? Eu não dei esse dinheiro porque sabia que esse dinheiro não ia para um lugar que fosse legal. Eles foram para a BR, fizeram um assalto e ele foi baleado e morto. Notícia triste, a gente ficou muito triste com tudo isso. Passado alguns anos, a gente às quartas-feiras aqui tem uma atividade chamada mediúnica, que são as atividades doutrinárias do jardim, e numa reunião mediúnica da qual eu participo, houve a comunicação de um espírito que chegava naquela reunião muito choroso, muito choroso. Ele não conseguia nem articular nenhuma palavra, mas muito choroso. E passado algum tempinho, onde ele conseguiu passar daquela emoção, ele começou a falar. E eu perguntei para ele se a gente já se conhecia e tal. Ele falou, fui do jardim já. É mesmo, filho? Eu disse, fui do jardim. Eu estou voltando para o jardim. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Eu estou voltando para o jardim. Eu falei, poxa, que bom, meu filho. E aí conversamos mais algumas coisas. Ele disse assim, mande um beijo para a tia Carla. A tia Carla tinha sido a pessoa que ficava à frente do grupo que ele participava quando era do trabalho de evangelização aos sábados. E ele perguntou assim, tu não estás me reconhecendo, né, tia? Eu falei, não estou. Ele falou, eu sou o Coquinho, que era o apelido dele, o Luiz Carlos. Aquilo para mim foi de uma emoção assim que incalculável, porque me mostrou que efetivamente tudo aquilo que a gente planta é absorvido. Pode não ser na hora que a gente queira, mas é absorvido e fica. E esse jovem voltava então para o jardim, né, para continuar atividades que a gente ainda não sabe quais são exatamente, ou faz uma ideia, mas voltava para o jardim. Então isso fala muito dessa proposta que a gente adota hoje em nossas atividades e na casa como um todo, que é uma metodologia chamada Espaço de Convivência, Criatividade e Educação pelo Trabalho, desenvolvida por um assistente social chamado Mário Barbosa, que era daqui, foi professor da USP e montou uma metodologia como essa, embasada na relação do Cristo com os apóstolos, né? E que a gente hoje no Jardim tenta colocar ela em prática de uma forma que não seja mais aquela coisa da educação bancária, onde eu só vou colocando na cabeça do jovem, né? Não, a gente vai valorizando o que ele é, a pessoa, o ser, tudo o que a gente pode aproveitar nele. Então, isso para mim fala de uma experiência que foi muito transformadora para mim, nesse aprendizado de acreditar que quando é feito com amor, quando é feito com verdade, alcança seu objetivo. Meu nome é Carla Lobato, sou voluntária do Jardim das Oliveiras, já estou aqui há algum tempo. Comecei em 1990 como voluntária e naquela época eu ainda não tinha nem filhos e estou aqui até agora, continuando meu trabalho de dedicação a essa grande obra que se chama Jardim das Oliveiras.
Bom, a minha participação, eu já encontrei esse grupo de amigos que já desenvolvia e conheci o Alberto, no Ivon Costa, e ele me convidou para vir ao jardim. E eu achei na época muito distante, tem uma história interessante minha sobre isso. Achei que o jardim era muito longe e que eu tinha que pegar ônibus e saltar e andar muito. E aí eu fui para outra instituição, que é uma irmã do jardim até hoje, que é o Vinha de Luz. Passados 2 anos eu cheguei aqui no jardim e nunca mais saí. Então eu acho que a minha vida pessoal e profissional, ela se entrelaça muito com o jardim. Então eu digo que o jardim faz parte da minha vida como faz a minha família. Então desde 1990 eu venho para cá, venho aos sábados, venho aos domingos, venho durante a semana, venho na hora que precisa e que temos muitas demandas. Eu faço um trabalho hoje em todo o suporte da sustentabilidade do jardim. Eu muito recentemente precisei sair da frente do trabalho por uma questão profissional, mas sempre estive à frente os últimos 10 anos na parte de sustentabilidade, captação de recursos, estruturação de toda a parte administrativa. Então o jardim está aí na minha vida da mesma forma que está aí minha vida pessoal como mãe, né? Olha, a gente sempre fala que aqui no jardim o que a gente quer é que as pessoas, os usuários que a gente atende, eles possam ser pessoas do bem, né? Então, a gente quer fazer um trabalho que possa abranger toda a família e também a questão do ser, né? Uma pessoa como ser, como um homem de bem. Então, o jardim, nós começamos, acho que muito sem saber muito onde a gente ia chegar. O certo é que essa obra hoje aqui é uma referência para quem mora ao lado do jardim. Eu brinco que a minha participação no jardim é como uma série, tem a primeira e segunda temporada. Então a minha primeira temporada eu trabalhava muito com o trabalho da evangelização, no sábado. Então isso se deu uns 10 anos, eu acredito. Depois eu tive filhas, me afastei um pouco, porque sou de fora, não tinha, enfim, estrutura. E depois voltei. E voltei há 12 anos atrás, e nessa segunda temporada eu já trabalhei muito focado na sustentabilidade do jardim, nas ações importantes para arrecadar fundos, seja palestra, feijoadas, padrinhos. A gente tem um trabalho muito importante, que eu digo que sem os padrinhos o jardim não consegue avançar. Então hoje o trabalho de padrinhos, naquela época a gente começou, acredito que com 80, 70 padrinhos, hoje nós temos 300 padrinhos, que são pessoas que colaboram mensalmente, então é um trabalho importante, é uma ajuda significativa. E todos os segmentos de sustentação do jardim eu estive à frente aí nos últimos 10 anos. Há uns 2 meses, por conta de trabalho profissional mesmo, da pandemia, eu dei afastada de estar à frente, mas a gente nunca se afasta do jardim, porque o jardim, como eu falei, ele entrelaça com a minha vida pessoal. Então, é jardim, minha família e eu. O que me move hoje, e sempre me moveu no jardim, foi como é que eu ajudo ao mundo ser melhor. Qual é a minha contribuição, o que eu quero como indivíduo ajudar. Então, assim, temos jovens aqui que na época tinham 3 anos, 2 anos, que hoje são adultos e até hoje têm vínculos comigo, perguntam, têm lembranças, dizem que aquilo foi o momento mais feliz e que aquilo ajudou a que eles sejam o que eles são hoje. Então, o que me move, que sempre me moveu, foi esse trabalho junto com outro ser. E, obviamente, eu sempre digo, acho que eu sou a maior beneficiada. Não acho que existe isso, eu estou aqui, eu estou fazendo isso para o outro. Não, eu recebo muito mais. Então, realmente, não é clichê, não você precisa estar muito dentro para realmente ter esse sentimento, para entender que você recebe muito mais que dá. Então, o que sempre me moveu foi o outro, eu ir em direção ao outro, e poder impactar positivamente na vida. Se eu impactar em uma vida, para mim, minha satisfação é plena. Eu tenho várias histórias. Eu tenho uma história com um jovem que ele
muito jovem, acho que ele tinha 9 anos quando a gente começou a se conhecer. Ele vinha aos sábados, eu também. E a gente foi vendo o Luiz Carlos se envolver com a droga. E eu lembro muito bem que eu chamei um sábado, só eu e ele sentado numa cadeira. E eu tinha todo o meu discurso pronto para falar com ele e tal. Quando eu cheguei na frente dele, eu não conseguia falar nada. Eu só conseguia chorar. E ele me amava, eu sabia que ele me amava, até me emociono de contar. E ele dizia assim, mas por que a senhora está chorando? Por que a senhora está chorando? E aí eu dizia, e ele tinha um apelido, que o apelido dele na comunidade era Coquinho. E eu dizia, meu filho, eu soube que você não está com boa companhia. Obviamente ele negou. E aí pedia para ele, fizemos várias tentativas de ajuda e acabou que ele foi realmente, eu digo que o jovem é engolido pelo tráfico, né? Foi envolvido e ele veio a se envolver num crime, acho que executaram ele alguma coisa. E aí, passado muito tempo, nós somos espíritas, temos reuniões mediúnicas aqui e tinha passado acho que uns 5 anos. E uma pessoa que nem sabia da minha história e começou a dizer, olha, tem aqui um rapaz querendo falar, e ele chorava muito, dizendo que agora ele entendia a importância do jardim na vida dele. E no final ele diz assim, manda um beijo para a tia Carla, que eu sou o Coquinho. Então essa história me marcou muito, porque eu não tinha dimensão do que isso. Obviamente que alguém que não acredita nem na comunicação entre mortos e nem na reencarnação, vai achar que essa minha conversa é furada, né? Mas isso me marcou muito. Olha, eu primeiro acho que a gente tem uma presença tão forte com eles que eles nos procuram por vários motivos. A gente começa a entrar aqui no bairro e eles começam a saber o que a gente está, já vem aqui. Mesmo na pandemia, a gente mantém um distanciamento, mas tem muito a conversa. Temos um trabalho da assistente social, que ela continua fazendo, e continuamos atendendo aquelas demandas dentro de um outro contexto da pandemia, que já foi apresentado aí números onde o nível de pobreza e de fome, o Brasil voltou a ser muito presente. Então a gente tem buscado atender a essa demanda material, digamos assim. Tem a demanda emocional, que é a psicológica, né? Que a gente também, seja através dos nossos médicos, seja através da nossa assistente social. Então, eu digo que a gente precisou se reinventar, mesmo sabendo que nossos usuários, eles não têm acesso tanto à internet. Se você for ali um pouquinho mais no jardim, a gente criou até um balcão, um banquinho, que fica a educadora na sala e eles ficam num balcãozinho para a gente continuar. Então, a gente tem continuado o trabalho com eles, seja online, temos depoimentos maravilhosos aí da educadora sobre o trabalho de música que continua, que eles continuam fazendo as coisas, mandam um videozinho. Então a gente tem procurado atender nesse novo modelo e esperamos o quanto antes que a gente tenha condições a voltar e encher esse jardim das crianças, dos jovens, dos adultos, que é para isso que nosso espaço foi criado. Jardim das Oliveiras, 50 anos de convivência, trabalho e paz.